Olá, boa noite, meus caros, bem-vindos ao canal e a esta série de lives que nós vamos tentar implementar a partir de agora com as notícias do dia, as notícias fresquinhas do dia ou, quando muito, do dia anterior. Eu, por acaso, estive a ver agora o telejornal e há lá uma data de coisas muito giras. Olha, uma delas era o polígrafo a dar razão a um partido pequenino contra o Partido Socialista, o que não deixa de ser uma coisa rara. Bom, de qualquer maneira, nós vamos ter aqui, eu vou ter aqui a companhia do engenheiro Roberto Diniz, vou pô-lo já aqui online. Aqui está. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite, João, boa noite, público. Tudo bem? O Roberto é um engenheiro, tem mais de 36 anos de carreira, dos quais os últimos 10 anos atuando como diretor de risco num banco internacional do Médio Oriente. O Roberto é também membro do Business Continuity Institute de Londres, entidade responsável pela regulamentação das práticas que visam garantir a continuidade dos negócios, bem como a resposta e recuperação de desastres. É isso, O próprio. Roberto? Muito bem. Então, ele vai fazer companhia não só hoje, mas talvez nas próximas lives, pelo menos algumas delas, que vamos debater aqui realmente a realidade nacional e eventualmente podemos dar um saltinho também ao que se passa lá fora, nomeadamente o Brasil. Como já viram pelo sotaque, o Roberto é brasileiro. Sim. Está cá já há alguns anos no nosso país. Já em Portugal, graças a Deus. Gosto muito. Muito bem. E hoje nós temos aqui tantos assuntos que eu nem sei para onde é que hei de começar. E para que isto não fique muito longo, porque eu tinha proposto para mim próprio não durar mais do que 20 minutos, vá lá, meia hora, já estendendo isto, nós iríamos falar de alguns assuntos que realmente estão na berra, entre eles talvez começando pelo o mais mediático de todos. Bem, o mais mediático de todos temos que dizer que é este. Eu vou fazer aqui uma partilha do ecrã, não era este alinhamento que eu tinha pensado, mas vamos fazer aqui uma partilha de ecrã porque há uma grande notícia em Portugal, que é a seguinte: como estão a ver aqui, não estão a ver, mas estão a ver agora, a Presidente da Comissão Europeia veio dizer hoje para a RTP que Portugal vai receber amanhã 3 mil milhões de euros. 3 mil milhões de euros de dinheiro fresquinho, portanto, amanhã, para ajudar as empresas. Eu tenho até aqui o vídeo e se calhar vou passar aqui o vídeo um bocadinho para vocês verem. A Presidente da Comissão Europeia anunciou que Portugal terá disponível amanhã a primeira tranche dos dinheiros europeus para apoio à economia. São 3 mil milhões de euros destinados a minimizar o impacto da pandemia nas empresas e proteger os empregos. Good news for Portugal, voltou. because as of tomorrow, Portugal received the first tranche of the SURE program, which are 3 billion available for Portugal. And the SURE program is caring for companies and workers. It says to the companies, don't lay off your workers, even if there is not enough work to do, keep them in the companies. We will subsidize by the SURE program the salaries so that the healthy companies stay in place, and when the crisis is over and the market picks up again, you can take the orders because you have the skilled personnel in your company. That's what the 3 billion of SURE are for. Bem, isto é uma bomba. Para já não se percebe porque é que nós vamos receber estes 3 mil milhões, porque António Costa tinha dito, há pouco tempo disse que nós não queríamos empréstimos nenhuns. Atenção, isto não é dinheiro dado, isto é dinheiro emprestado. Do tal empréstimo que António Costa sempre disse que não queria apenas o dinheiro que vinha da União Europeia a fundo perdido. Afinal de contas, aceitou um empréstimo de 5,9 mil milhões de euros, dos quais 3 mil milhões vão aparecer amanhã, o que é uma coisa notável, porque dá muito jeito, nomeadamente para este segundo problema que nós íamos tratar hoje, que é basicamente o problema dos 9 grevistas de fome que estão, enfim, no seu protesto em frente à Assembleia da República. Os 9 grevistas, dizia eu, que há 4 dias estão em greve de fome, entre eles
o tal Ludovico, 9 empresários da restauração em greve de fome junto à Assembleia porque a restauração está a zero. Aliás, não é só a restauração que está a zero. Estão a zero centenas, milhares de empresas, muitas já faliram, e sobre isto vamos ouvir a opinião já do nosso convidado, do engenheiro Roberto. O que é que lhe parece todo este sistema, estes confinamentos em que nós estamos todos em casa e, portanto, o comércio depois não desenvolve, a indústria não desenvolve, a indústria trabalha para o comércio, a restauração está parada, a hotelaria está parada, o turismo está parado. O que é que lhe parece, engenheiro Roberto, que vai acontecer a Portugal? Bom, ela falou, não ponha seus funcionários em layoff. Ok, eu entendo, não se põe o funcionário em layoff. Mantenha ele para que você possa manter a sua produção, as suas entregas, quando tudo isso acabar. Lindo. E pegue o meu dinheiro, mas esse dinheiro vai ser um empréstimo. Para pagar como? Segunda que me deixa um pouco estranho. As pessoas estão cada vez mais paranoicas em ficar em casa e o governo fazendo campanhas. Acabei de ver uma campanha na internet uns minutos antes de entrar, amigo que amigo não se convida, não se vai, alguma coisa assim, né? E então, por exemplo, agora vamos juntar com o ramo das restaurações, né, dos restaurantes, como dizia no Brasil. Os restaurantes ninguém vai. E vão pagar como isso? Para que eu vou pegar um empréstimo para um público que não vai? É completamente desconecto. Eu não consigo entender. E para onde vai esses 3 mil milhões que vão ser disponibilizados ao Portugal? Porque quem vai pegar isso? Eu não consigo. Eu como empresário, não pegaria. Tá? Porque eu vou fazer uma dívida que eu não sei como é que eu vou pagar. Não é fundo perdido, não é para se perder nada. Então, eu não entendo o porquê. E o governo cada vez mais fechando coisas. Veja a situação que nós nos encontramos hoje. E ceia, por exemplo, hoje, você via as pessoas em pânico fechando. Algumas empresas decidiram que trabalhariam hoje só meio-dia e depois só depois do feriado. Não tem público, não tem coisa, as ruas estão vazias, as pessoas não estão indo em lugar nenhum. E o que se faz é o que se passa, né? Como é que as pessoas vão se resolver? Bom, então vou fazer aqui 2 ou 3 apreciações que são as seguintes, tentando responder a isso. Primeiro, todo empréstimo tem que ser pago, não há dúvida nenhuma. A ideia, no entanto, é a seguinte, e percebe-se, como a crise não deve durar toda a nossa vida, deve durar meia dúzia de meses, 1 ano, esses 3 mil euros poderiam servir para quê? Para o Estado, claro, neste caso o Governo, pagar às empresas, aos restaurantes, aos hotéis, para os manter, digamos, acima da borderline, acima da linha d'água, e depois, quando isto melhorasse, o que é que ia acontecer? Pronto, já não seria necessário esse empréstimo e as coisas naturalmente começariam a funcionar normalmente e gerariam dinheiro para se pagar. Coisa que eu não acredito, aí estamos de acordo. Eu não acredito de maneira nenhuma que mesmo que terminasse hoje a pandemia, mesmo que hoje fosse decretado, como a China decretou inacreditavelmente o fim da pandemia, de um dia para o outro, não é? A China terminou com a pandemia em abril, até tenho aí o gráfico. Mesmo assim, eu não acreditaria que, de alguma forma, deixa-me aqui só tirar aqui uma coisa, que está aqui, problemazinho aqui no... Eu não acreditaria de maneira nenhuma que a nossa economia pudesse gerar revenues para se começar a pagar um empréstimo desse. Portanto, isto é um empréstimo também que deve ser para pagar em 25 anos ou coisa do género. Agora, uma coisa certa, se nós não recebermos nenhum dinheiro da União Europeia, Portugal não passa de janeiro, fevereiro, no máximo dos máximos, março. Não passa, porque nós não temos dinheiro, como se costuma dizer, para mandar catar um cego. E, portanto, a União Europeia tem mesmo que nos ajudar. Eu vou só passar aqui um videozinho que veio agora, o do polígrafo, que eu até fiquei de medo. Foi uma coisa agora, que passou agora mesmo na SIC, uma coisa inacreditável. Se me contassem isto há pouco tempo, eu não acreditaria. No polígrafo vem-se dizer que é verdade que nós estamos pior em Portugal agora do que há 20 anos. Ora, vejam só isto. Os portugueses têm hoje
menos poder de compra face à média da União Europeia do que há 20 anos. O gráfico mostra a evolução do PIB per capita em paridade de poder de compra em função da média da União Europeia. Em 2000, Portugal está bem acima dos outros 3 países, República Checa, Estónia e Lituânia. Em 2018 está em último lugar. São apresentadas também estas percentagens do ranking mundial de liberdade económica. Portugal surge como último dos mesmos 4 países. Números que levam a escrever: os portugueses têm hoje menos poder de compra face à média da União Europeia do que há 20 anos. E os números estão alinhados com os consultados pelo polígrafo SIC. Portugal começou o milénio com um poder de compra de 83,5% face à média europeia e em 2018 o apontava para os 76,7%. Os outros países tiveram tendência de subida, quer a Estónia, quer a Lituânia, quer a República Checa. A escolha destes 3 países não é inocente, como a Iniciativa Liberal explica. Estes países adotaram ao longo dos anos medidas económicas mais liberais, em linha com as que o partido propõe. Quanto a este gráfico da liberdade económica, foi elaborado pela Heritage Foundation. E dos 4 países, Portugal é o que tem o lugar mais baixo no índice. A avaliação polígrafo SIC: é verdadeiro que os portugueses têm menos poder de compra em relação à União Europeia do que tinham há 20 anos. Deu para perceber que Portugal todos os anos perde um lugar no ranking dos países mais desenvolvidos da Europa. Fomos ultrapassados nos últimos 5 anos por 5 países e neste momento acho que só temos a Bulgária e outro país que era da cortina de ferro atrás de nós. Ou seja, nós em 20 anos apenas, descemos para aí uns 7 ou 8 lugares e nos últimos 4 anos ou 5 descemos 4 ou 5 lugares também. Isto não se sabe ao certo porque só passado 2 anos é que se fazem as contas. Portanto, neste momento até já devemos ser o último país da Europa, mas não sabemos ainda porque as contas não foram feitas. Mas basicamente é isto. E no Brasil, como é que está isso? Como é que estão as coisas a acontecer no Brasil relativamente a Portugal? Será que esta pandemia também está a criar no Brasil a mesma pobreza, a mesma miséria que está a criar em Portugal? Olha, no meu ponto de vista, igual e em proporções maiores. Essa é a parte mais triste, porque nós temos um maior contingente de pessoas, nós temos estados como o estado de São Paulo, que foi colocado praticamente bloqueado, muito pior do que... Aqui ainda nós reclamamos aí de restrições de sair de casa aos finais de semana, nos horários, etc. São Paulo foi parada como um todo, era um polo industrial praticamente do Brasil, ficou totalmente parado. Eu não tenho acompanhado muito a situação por lá, embora ainda tenha patrimônios no Brasil. A minha intenção, inclusive, era trazer esse patrimônio para Portugal. Então tem que acompanhar, como a gente sempre brinca, o jogo acontece onde a bola está, né? Então a minha bola hoje é Portugal, eu tenho acompanhado mais a situação para Portugal, entendendo mais as situações financeiras e também entender a fase de recuperação, nem recuperação nós chegamos, né? A fase de resposta que nós estamos a essa grande crise. Tecnicamente falando, quando você tem um desastre, e isso tudo foi um grande desastre, você tem 4 etapas que você obrigatoriamente tem que passar por elas, né? A primeira é responder ao desastre, né? Houve um desastre, você tem que responder a esse desastre de alguma forma. A segunda é chamada resumption, seria ver aquilo que não foi afetado pelo desastre e tentar recuperar essa situação e impedir, que o desastre chegue até aquilo que não foi danificado ainda, né? No caso, seria a economia, a situação dos empregos, da produtividade dos setores, das cadeias de produção, que também hoje é um grande problema que se discute no Business Continuity Institute, são as cadeias de produção, porque as grandes empresas falam, não, eu estou garantido porque eu tenho patrimônio, eu tenho como me manter, lindo, maravilhoso. Só que ela tem uma cadeia de produção, e essa cadeia de produção depende de parceiros e fornecedores, e esses fornecedores já estão perdendo a capacidade de entregar, logo ela também quebra, né? E na sequência, então, do resumption, você tem o recovery, que é a parte de recuperação propriamente dita do desastre, e depois você tem o restart, que é recomeçar.
Então, quando a gente fala de empréstimos, voltando à situação que eu continuo ainda chocado, a gente fala de um empréstimo que vai ser dado onde você só vai conseguir, de fato, pagar esse empréstimo quando você estiver na parte de recomeço, de restart. E a gente não está nem terminando a resposta, que é a primeira etapa de 4. Ou seja, não tem cabimento. Não tem. Eu sei que o dinheiro é para manter a situação, mas dessa forma vai precisar de outro, e em breve, tá? Porque isso também vai acabar, esse dinheiro vai acabar, você não vai pagar o primeiro, não vai pagar o segundo, e isso vai acontecer numa escala mundial, tá? Agora, nós fazemos também parte de uma cadeia de fornecimentos, como eu falei para vocês, não importa as grandes redes, as grandes indústrias, falam, não, eu estou garantido, mesmo o próprio governo. Há muita gente que, infelizmente, acha que é lindo, maravilhoso ficar de quarentena, porque daí trabalha de casa, está tudo lindo, maravilhoso. Até quando? Tá? Seja na iniciativa privada, seja no setor público. Até quando? Até quando vai ter capital para manter isso? Essa é uma pergunta muito complicada. E agora se fala em injetar um dinheiro emprestado do qual você não tem, de fato, condição de pagar. Tá? Isso é uma preocupação. Ok, Roberto, estou aqui a partilhar agora aquela notícia de há pouco que vai servir para a terceira parte do programa. Eu tinha aqui 20 ou 30 assuntos, mas não é possível abordá-los todos, ficaram para amanhã ou para depois da manhã, mas uma delas é esta. Não há nenhum país da Europa civilizada que esteja neste momento em greve de fome, em que haja alguém em greve de fome. Isto não existe. E nós temos em Portugal 9 empresários da restauração em greve de fome. Um deles disse ontem, para um canal de televisão, acho que foi a TVI, e ninguém o desmentiu, que enquanto eles estavam ali em greve de fome, a lutar para que as suas empresas não vão à falência, um deles tinha 26 restaurantes e já fechou não sei quantos, enquanto eles estão ali a lutar, disseram eles, e não foi desmentido, o Presidente da República está no Algarve de férias e o Primeiro-Ministro, António Costa, está na Comporta. Eu tentei ver se alguém desmentia isso hoje, corri uma data de sites, ninguém desmentiu esta afirmação. Portanto, eu tenho que chegar à conclusão que isso é verdade. De qualquer maneira, deixo sempre a hipótese de não ser, mas que a verdade é que ele falou isso para as câmaras de televisão, ninguém o desmentiu até hoje, já passaram 24 horas. Eu pergunto, será ético, será moralmente aceitável que um governo meta um país inteiro em casa a partir das 3 da tarde e ontem, anteontem, a partir da 1, que obrigue, por exemplo, a loucura que foi a Black Friday, toda a gente a ir para os hipermercados e para os grandes centros comerciais e só lá podem estar até à 1, portanto foi o dobro, o triplo da concentração. Se a intenção era que não houvesse concentração, pois ela foi totalmente gorada. Houve concentração e muito mais do que seria normal, do que se o governo não tivesse feito nada. Será ético e moralmente responsável que um governo consiga ter a coragem de meter um povo inteiro em casa e depois ele próprio, o Primeiro-Ministro, ir de férias e o Presidente da República também? O que é que tu achas disto, Roberto? O que é que tens a dizer sobre isto? Olha, eu até estava ouvindo essa parte do desmentido todo. Eu não acompanhei essas notícias, eu tenho pouca informação para acrescentar mais do aquilo que você já falou, tá? É surpreendente as condições que a gente está observando. Eu fico até perdido para responder essa pergunta, porque não tem sincronismo uma coisa com a outra. E aí as pessoas têm uma certa dificuldade para entender realmente o rumo que as coisas vão ser tomadas, né? Bom, mas que a verdade é, e nós temos aqui também alguns dos nossos seguidores a confirmar isso mesmo. Foi verdade, eles estão de férias, eles só vão voltar amanhã, e parece que quem salvou este país, que acabou por ser a Ursula von der Leyen, que acabou hoje de anunciar que vem 3 mil milhões para as empresas. Vamos lá ver como é que eles vão ser entregues e como é que eles vão ser distribuídos. 3 mil milhões para as empresas, para Portugal. Quer dizer, a Ursula von der Leyen está a trabalhar, mas o nosso Primeiro-Ministro e o nosso Presidente da República estão de férias. Ela, a Presidente da Comissão Europeia, está a trabalhar para Portugal. E as duas principais figuras de Estado, não sei se a terceira também não estará, que aliás, a primeira e a terceira, porque a segunda nem sequer quero falar disso, estão de férias. É assim, há qualquer coisa que não se percebe no meio disto tudo, quer dizer, porque devia haver limites para a desfaçatez.
As pessoas têm direito às férias, têm direito a tudo o que quiserem, mas numa altura destas, em que se manda os portugueses para casa, em que se obriga os portugueses a estar em casa, nem sequer podem circular, a não ser com aquelas meia dúzia de exceções, nem sequer se pode mudar de concelho. Nós não podemos ir para lado nenhum, estamos aqui confinados, não podemos sair do nosso concelho, e eles mudam de distrito e até mudam, de província, eles mudam tudo, quer dizer, Algarve, Comporta, Alentejo, por amor de Deus, quer dizer, há aqui alguma coisa que está aqui a perguntar ao Rui Martins o que acho que podemos fazer pelo país. Não temos, viram o filme do Polígrafo, não há nada a fazer com esta classe política, eles não querem saber disto, para nada. Como é que eles têm a coragem de fazer uma coisa destas numa altura destas, em que estamos todos em casa? Como é que há coragem para isto? Eu dei uma pesquisada aqui, enquanto você estava falando, para realmente chegar ao cerne da questão, e fica meio claro a situação como o seguinte: houve, na verdade, essa coisa de tirar férias, etc., é exatamente para evitar o questionamento. Você sai, estou de férias, pronto. Todas as medidas que eu tinha que tomar ficam para depois, o que estava decidido já está, e se aparecer alguma coisa nova eu só apareço para contar no meio das minhas férias, etc, etc. É o que parece, tá? Eu fui checar a notícia, e ao que parece é uma saída estratégia para evitar o questionamento. O que você acha? Bom, eles não precisavam de sair para o Algarve nem para a Comporta para evitar que os repórteres, que os jornalistas lhe fizessem perguntas, não? Ou que os políticos. O que eles têm que fazer é dar o exemplo. O Marcelo está sempre com o exemplo na boca. É o exemplo, eu sou o exemplo, olhem para mim que eu sou o exemplo, fico em tronco nu, levo uma injeção, eu sou o exemplo, levem todos a vacina, depois não vacinas, ficámos só pelo exemplo, não é? E agora dá o exemplo de irmos todos para o Algarve. Se é esse o exemplo que ele quer dar, desculpa, mas eu não encontro aqui, por isso é que eu estava à espera de ver aqui alguma resposta ou alguma questão de algum dos nossos visualizadores, que me desse uma pista, porque eu não consigo perceber como é que, numa altura destas, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro se vão embora de férias. E ninguém fala nisto nas televisões. Não houve uma palavra sobre isto. Eu tenho 60 anos. Eu nunca vi maior insulto moral aos portugueses do que isto. Eu nunca vi uma coisa assim. Mais uma vez digo, a ser verdade. Só que ainda ninguém desmentiu. E, portanto, eu tenho que me convencer que é verdade. Já tiveram tempo a desmentir, já tiveram tempo a dizer assim, não, para lá que isso é mentira, eles não estão nada de férias, eles estão em casa. Em casa, sim senhor, porque é em casa que nos mandam estar. Ninguém nos mandou ir de férias, ninguém nos mandou ir para o Algarve, pelo contrário, disseram, fica em casa por causa de confinamento, por causa do vírus não se propagar, para não se juntarem com outras pessoas. Então vão para o Algarve, vão para a Comporta, não se vão juntar com outras pessoas. Se é para ficar confinados, porquê é que não ficaram em casa, que é onde mandam ir, para onde mandam ir os portugueses? Eu estou completamente indignado com isto, pá. Não cabe aqui o ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Parece que sim. Bom, vou partilhar aqui uma notícia, e para ser a última, porque senão depois isto fica também muito grande, sobre a recessão atual em Portugal. Diz o Dinheiro Vivo, está aqui a notícia, que Portugal está a sofrer a maior recessão desde a crise da Grande Depressão no início do século XX. Pronto, é exatamente. Portugal colapsou 9,7%. Bruxelas diz que este ano a economia vai afundar 9,8%. Portanto, um bocadinho mais. Vou pôr isto maiorzinho para se conseguir ver melhor. E diz, a recessão este ano em Portugal vai ser a mais violenta do que na Grande Depressão, portanto em 28-29, que começou com um enorme colapso da economia logo em 28 e se propagou até em 29 com a derrocada das bolsas dos Estados Unidos, por aí fora. Portanto, para Bruxelas, a economia, vejam aqui, a economia portuguesa vai afundar 9,8 este ano, ou mais, já que os riscos são excepcionalmente negativos e incertos, valor que supera a contração de 9,7 em 1928. E depois mais à frente diz, ontem soube-se ainda que Portugal sofreu a maior revisão em baixa da Europa para a variação anual do Produto Interno Bruto. Quer dizer, nós somos o país que vamos sofrer mais em toda a Europa. Portugal é o país que vai sofrer mais. A maior revisão em baixa da Europa para a variação do PIB. Nós vamos ter um PIB talvez 10% abaixo do que tivemos ano passado. É inacreditável. Não vamos conseguir
ficar bem nos próximos anos, não temos hipótese nenhuma, quer dizer, estamos todos mal, mas Portugal é o pior, e eu pergunto, porquê é que Portugal é sempre o pior? Eu não percebo, o que faz com que a economia volte a divergir de forma significativa face à média europeia. Mostra a Comissão Europeia que atualizou projeções para os 27 Estados da União. Quer dizer, entre os 27 Estados da União, Portugal é aquele que vai sofrer mais com isto. Agora, para terminar, e uma vez que o Roberto é brasileiro, desde o dia da eleição de Trump, que nós não ouvíamos falar do Bolsonaro. Mas nos últimos 2 dias tem sido o Bolsonaro a torto e a direito. O que é que está a acontecer? Será que eles já perceberam que deitaram abaixo o Trump, acabaram com ele e agora viram-se para o último reduto que combate esta ideologia que vem lá do Oriente? O que é que acha o Roberto? Olha só, isso era bastante esperado, né? Porque a situação que vinha se levando, você tinha o Trump e o Bolsonaro o tempo todo, e aí com a queda do Trump é claro que a esquerda iria falar, olha, tá vendo, os Estados Unidos já trocou de regime de novo, se arrependeu do que fez, e acho que era melhor o Brasil fazer isso. Porém, nós tivemos esse final de semana os resultados das eleições municipais no país. E o que se viu foi que o Partido Trabalhista, que é o partido de esquerda no Brasil, desapareceu das prefeituras. Ou seja, aquele resultado que as pessoas esperavam, né, que, olha, agora a esquerda volta, e existia ali para a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, candidatos, uma vice-candidata que já tinha sido prefeita de São Paulo e acabou com a cidade de São Paulo, saiu de lá com um índice de rejeição de 87%, alguma coisa assim, e ela, claro, perdeu. E todos os outros candidatos nas grandes capitais do Brasil, que eram de extrema esquerda, como o Partido dos Trabalhadores, desapareceu, né? Então, eu acho que agora, é claro, volta-se uma carga, a mídia sempre trabalhando em favor da esquerda e sempre tentando vender a ideia de, olha, se você foi à direita ou tentou ir um pouco mais à direita, não precisava nem ser tanto, olha, melhor voltar porque a esquerda é melhor, etc. Então é claro que nesse momento as notícias agora, uma vez que o Trump saiu de cena, é claro que a carga volta total ao Bolsonaro, né? E infelizmente são as coisas. Agora, resultados são resultados, os índices no Brasil, mesmo com a situação econômica do jeito que está, os resultados são infinitamente melhores que os governos que não tiveram nenhum vírus, veja só que interessante, né, para atrapalhar, e tinham total apoio da mídia, tinham todo o apoio necessário e ninguém se discutia, faziam erros, mas ninguém falava nada, haviam desvios e também ficava por isso mesmo, cometiam certas cabeçadas, coisas, realmente investiam em portos em Cuba e etc. Isso tudo no governo anterior desaparecia, agora basta aparecer um fio de cabelo que as pessoas já entram em desespero, e saem notícias e dão aquela ênfase. Então, é claro, com a saída de Trump, já era esperado que a bomba viesse para o lado do Bolsonaro, mas a resposta dada nas urnas no Brasil mostrou que não é bem para esse caminho que o país vai seguir. Pelo menos é o meu ponto de vista. Pronto, meus amigos, muita coisa mais havia para dizer, mas isto também já vai com 35 minutos, foi um teste, foi a emissão 0, peço desculpa por ter havido aqui algumas coisas que não deviam ter acontecido, nomeadamente o meu telefone que tocou a meio, eu não pus mais baixo, mas para a próxima será melhor. Agradeço ao engenheiro Roberto o facto de ter perdido aqui estes 35 minutos connosco, agradeço também aos 1.600, 1.500 seguidores que tivemos em direto, que para a primeira emissão é muito bom, e cá vos espero amanhã à mesma hora, está bem? Um grande abraço a todos, obrigadinho, desculpa qualquer coisinha, e amanhã cá estaremos para dizer umas verdades. Muito obrigado.